Nos últimos anos percebemos que há uma preocupação cada vez maior do consumidor ao nível daquilo que é a função do produto ou do serviço, a sua qualidade, a sua eficácia, mas estão lá sempre presentes fatores que têm a ver com o acompanhamento, ou seja, a forma como a marca se relaciona com o consumidor, o que nos leva, em alguns casos, à informação. Nós há 10 anos lançámos a escolha do consumidor, tendo em conta uma necessidade que tínhamos detectado, que era a falta de um sistema de avaliação que espelhasse aquilo que era a evolução do consumidor ao longo dos anos e, por outro lado, que mostrasse a real experiência com as marcas. E, portanto, numa altura difícil, 2012, estávamos ainda ali na famosa crise da Troika, mas rapidamente as marcas perceberam que era um sistema de avaliação diferente, que era muito mais credível e, portanto, sem ou com alguma surpresa, era um objetivo que nós tínhamos, mas obviamente não esperávamos alcançá-lo tão depressa, a escolha do consumidor no seu segundo ano começa a atingir a liderança em termos de notoriedade junto do consumidor. E, portanto, ao fim de 10 anos nós estamos devidamente implementados, somos a marca número 1 para as marcas, somos a que tem maior cota de negócio, a que tem maior notoriedade junto do consumidor, portanto foi um crescimento bastante consistente e bastante pautado naquilo que é o nosso princípio de trabalho, que é muito rigor, muita transparência, porque é isso que o mercado tem que ter. Este sistema permite o seguinte, e vamos descodificar um bocado a linguagem. Eu não posso ter os mesmos critérios de avaliação ao longo do ano, porque o consumidor evolui. Nós sabemos hoje, por exemplo, ao fim de 10 anos, há critérios, atributos que eram procurados pelo consumidor há 10 anos e que hoje estão completamente ultrapassados, porque isto, ao fim e ao cabo, tem a ver com aquilo que as marcas proporcionam e quando todas elas proporcionam, deixa de haver uma necessidade. Muitas vezes o que há uma exigência. E, portanto, nós, através dos focus group que fazemos anualmente, sabemos aquilo que os consumidores querem em cada categoria e, por exemplo, vamos descodificar a primeira parte, aquilo que o consumidor quer para avaliar um produto alimentar não tem nada a ver com aquilo que quer para avaliar um produto financeiro e, portanto, logo aí temos uma diferença. Depois era preciso fazer o seguinte, e continua, sem ser o caso da escolha do consumidor, a ser feito, que é avaliar o mercado na totalidade. Eu, quando avalio bancos, por exemplo, os grandes bancos, avalio os 5 grandes bancos. Quando eu avalio as marcas automóveis, avalio as 12 ou 14 marcas automóveis que existem. E, portanto, só assim é que também é uma escolha do consumidor. Já passámos uma fase em que era muito o acompanhamento, a assistência técnica, fatores mais intrínsecos do produto, nomeadamente os alimentares, sabores, etc. Nos últimos anos percebemos que há uma preocupação cada vez maior do consumidor ao nível daquilo que é a função do produto ou do serviço, a sua qualidade, a sua eficácia, mas estão lá sempre presentes fatores que têm a ver com o acompanhamento, ou seja, a forma como a marca se relaciona com o consumidor, o que nos leva, em alguns casos, à informação. Nós percebemos que o nível de informação é importante. A informação ao nível da promessa que é feita em torno da marca e que tem que ser cumprido, e vamos cruzar com o que vimos anteriormente, e a informação naquilo que são relações contratuais e que o consumidor quer dominar. Portanto, o consumidor quer ter o poder da informação para perceber se a marca o está a tratar devidamente. Os grandes vencedores, logo à partida, creio que são 3, que são aqueles que há 10 anos consecutivos são escolha do consumidor, a Cofidis, a Delta e o Arroz Bom Sucesso. Depois há um conjunto de órgãos de comunicação social que também fazem par com estas 3 marcas, mas foram marcas que se mantiveram consistentes ao longo dos 10 anos. Temos depois um conjunto de categorias, aliás, o maior crescimento foi no setor financeiro, áreas relacionadas com o crédito automóvel, com o crédito pessoal e, portanto, temos a Volkswagen Financial Services, temos a Credibon, temos o Banco Montepio no crédito de habitação e depois um conjunto de produtos, enfim, ao nível do lar, ao nível da higiene,
Ferries, iRobots, iServices, OGX, etc. Um conjunto de marcas novas. Tivemos muitas categorias novas. Temos um conjunto de marcas que já ganha a escolha do consumidor há alguns anos, alguns não consecutivamente, mas aquilo que nós sentimos em todas elas é que começa a haver, e isso é cada vez mais consistente, e mostra um bocado o que é a escolha do consumidor. A escolha do consumidor não é apenas aquele selo que está aqui atrás de mim e que realmente dá vantagens às marcas, traz-lhes maior negócio, melhor relação com os clientes, é sobretudo o nível de informação que as marcas recebem que lhes permite melhorar. E eu atreveria-me a dizer, por aquilo que vimos nos últimos 10 anos, é muito mais a marca que tem o principal papel ativo, o primeiro papel, de motivar um consumidor a mudar. E há um exemplo muito engraçado sobre isso, que ocorreu logo nos inícios. Nós, quando fomos confrontados há muitos anos com aquela técnica de rewind para trazer os programas para trás, a primeira marca que introduziu isso no mercado provocou uma reação nos consumidores e todas as marcas o copiaram também. O mercado adaptou-se e, a partir daí, o atributo desapareceu porque já todas as marcas reúnem este requisito. E este é um movimento engraçado de fazer e também se verifica já há 2 ou 3 anos para uma palavra que normalmente nós não usamos porque tem quase um fator, uma conotação negativa, que é a honestidade. Mas o que é a honestidade na relação de um consumidor com a marca? A honestidade tem tudo a ver com o trabalho da marca para com o mercado e dizer praticamente ao consumidor está tudo às claras, não estamos a esconder nada. E há um terceiro fator que acaba por ter aqui algum peso, que é as redes sociais. E uma coisa que se tem que perceber e que se percebe é que cada consumidor é um nano-influenciador hoje. E aquilo que nós não queremos é que esse nano-influenciador acabe por criar um clube de críticos à volta de uma marca, porque isso vai crescer. E, portanto, isto são aspectos que apanhamos ao longo destes anos. Enfim, há categorias onde não há grandes evoluções, mas sim, podemos falar do alimentar. Há uma preocupação cada vez mais com os fatores nutricionais, origem, de onde é que vem a origem dos ingredientes ou dos produtos, se é nacional, se não é nacional. Portanto, têm sido 10 anos de muita informação e que culminam este ano numa avaliação mais à frente, porque achámos que também fazia sentido, que é a avaliação do relacionamento emocional entre marca e consumidor. É desprezível, desilusão, admiração ou é de paixão? E, num estudo que nós vamos publicar dentro de pouco tempo, há umas surpresas interessantes para analisar.